Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo por 1 a 0 contra o Corinthians, resultado espetacular, até porque é um Corinthians que vem melhorando gradualmente, mas no Brasileiro segue mal, né? Teve uma grande evolução, mas foi pela Sul-Americana, como não estava tendo Brasileirão, e aí perde agora para esse Botafogo que vem fazendo uma campanha muito boa, de novo, mostrando que pode sim brigar pelo título, né? E aí vence por 1 a 0. Um gol do Júnior Santos. Então vou fazer a análise desse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, aqui já tá falando ó, o gol do Júnior Santos. Primeiro falar como é que foi o gol, né? Jogada pela esquerda do Cuiabano, foi muito bem, depois de um passe do Savarino. Chega cruzando de primeira, rasteiro. O Júnior Santos só completa para fazer o gol do Botafogo, tá beleza? Então vamos lá fazer essa análise. Só destacar algumas coisinhas. Primeiro, já foi criado a área de membros do título da Liga Europa, da Atalanta, e da Premier League do Manchester City. Deixar o link dos dois aqui embaixo, tá? Nessa área de membros, o que eu faço? Eu faço análise detalhada, jogo por jogo, da campanha inteira da Liga Europa, da Atalanta, e na outra área de membros da Premier League inteira do Manchester City, tá beleza? Então quem quiser ver a fundo a análise desses dois títulos, e aí, como eu fiz a análise de todos os jogos, você vai ver o padrão de escalação dessa equipe durante o campeonato inteiro, de estatísticas. Então, para quem gosta de apostar, é interessante. Para quem quer saber mais sobre essa equipe, é interessante também. E entender melhor como é que aconteceu o título, beleza? Eu ainda vou criar do título da Champions do Real Madrid, que inclusive já foi postado a análise da final contra o Borussia. Quem quiser, só conferir aí no canal. Hoje mesmo foi postado. Ainda vou criar da Conference League do Olympiacos e da Bundesliga do Bayer Leverkusen. Até o momento são esses os programados. Talvez possa vir mais coisa por aí. Vai ter a Euro daqui a pouco, talvez tenha algo interessante. Enfim, vamos lá. Destaques do Corinthians primeiro. Cara, o Rodrigo Garro, queria destacar, sempre que chega um momento decisivo é ele que pega a bola para armar o jogo. Às vezes ele força demais, erra passes bestas, mas é um cara que é a cara do Corinthians, velho. Chama a responsabilidade, não tem medo, chuta de longe, cruza, ele tenta. Não dá pra falar que ele se esconde. Dá pra falar que ele erra bastante, força jogadas que não precisava, mas é um dos que mais tenta. Eu diria que o Mateuzinho fez um bom jogo também. O Félix Torres e o Kaká, mediano. O Hugo, mediano. O Breno Bidon e o Ranieri, mediano. Na frente, Coronado sumido, foi abaixo dessa vez. O Wesley abaixo também. E o Yuri Alberto abaixo também. Ainda entraram o Fausto Vera, mudou o jogo. O Fausto Vera entrou bem. Ele entrou, jogou nem 20 minutos e deu umas 4, 5 finalizações. Foi muito bem. Se o Corinthians empata, a probabilidade de ser um gol do Fausto Vera seria alta, pela proatividade que ele teve quando entrou. O Romero entrou bem também, produziu boas jogadas. Teve uma jogada que ele deu um chapeuzinho no Halter dando carrinho. E depois, se ele ajeita e capricha, poderia ter saído o gol. Ele chuta todo torto e vai para fora, um lance horroroso. Mas que ele criou uma grande jogada e faltou caprichar na finalização. E ainda entrou também o Mosquito para fazer aquilo de sempre. Entra aberto pela direita, né? Aqui inverteu, o Mosquito entra para a direita, abaixa a cabeça, vai para a linha de fundo, cruza para a área. Sempre a mesma coisa. Enfim, às vezes dá certo, às vezes não. Mas é um estilo de jogo que eu não gosto tanto. Falta repertório. Mas enfim. É peça importante por causa da velocidade, né? E aí, destaques do Corinthians. O Bastos eu gosto muito, tá? É muito bom jogador, o angolano, que já jogou na Lazio, enfim. Ano passado não teve quase nenhuma minutagem, esse ano se tornou titular e é muito bom jogador. O Cuiabano, porra, velho. Eu torço pro Grêmio, né? Eu não queria que o Cuiabano saísse. Hoje, ele seria titular do Grêmio. A questão é que o Reinaldo é mais experiente, por isso que ele joga no Grêmio, o Cuiabano não. E o Grêmio só vendeu, não sei se o torcedor do Cuiabano tá ciente. Torcedor do Botafogo, tá ciente. O Grêmio só vendeu o Cuiabano porque ele se machuca muito, cara. Porque é um jogador muito promissor, é rápido, dribla bem, finaliza bem. Não à toa no Grêmio ano passado foi utilizado muitas vezes como ponta, usando Reinaldo e Cuiabano juntos. E não à toa de novo ele participa de um gol, é um cara que ataca muito bem. A grande questão dele é ver se ele não vai se machucar, porque isso que foi o grande problema dele no Grêmio. Mas é muito bom jogador, tá? Tem um potencial enorme. Entre ele e o Hugo, tem um abismo muito grande. O Cuiabano é bem melhor, tá? É só ver se ele não vai se machucar. O Damian Soares também foi muito bem.
O Danilo Barbosa vem crescendo muito, se tornou titular desse time, é um cara que marca muito bem, é muito bom jogador. Aqui tá invertido, né? Usou o Tietê pelo meio, o Savarino pela esquerda. O Savarino fez um bom jogo. O Luiz Henrique discreto. O Júnior Santos eficiente para fazer o gol. Depois que faz o gol, o Botafogo fica mais pro contra-ataque, né? O Corinthians atacando. E aí tira o Júnior Santos porque ele já não estava mais sendo efetivo, estava perdendo boas chances. E aí ele é substituído para a entrada do Tiquinho, né? Então entra o Tiquinho, entra o Hugo na esquerda, entra o Gregory no meio, entra o Yarlen pra ponta e ainda entra o Oscar Romero mais pelo meio, caindo pra direita também. Beleza. O Tiquinho Soares entrou bem, por sinal, dando bons passes. Em determinado momento ficou ele e o Júnior Santos junto, mas depois entra o Hugo para fazer uma cobertura ali pela esquerda junto com o Cuiabano, tirando o Júnior Santos, né? Mas o Tiquinho deu grandes passes pro Júnior Santos, que estava perdendo muito gol. E aí o Arthur Jorge acaba colocando o Hugo para fazer a cobertura ali junto, né? Estatística, 16 chutes do Corinthians sendo 7 a gol, 9 do Botafogo sendo 2 a gol. Então a gente vê aqui que o Corinthians, num geral, deu mais perigo, tá? Teve quase que o dobro de finalizações. Em relação de chutes a gol, foi mais do que o triplo. Parou tudo no John. E que, por sinal, pegou a vaga do Gatito. E por méritos, que vem muito bem no Botafogo. E do outro lado, o Botafogo foi eficiente com o Júnior Santos, né? Posse de bola um pouquinho a mais pro Corinthians. Faltas, o Corinthians fez só 7, caraca, tendo 2 amarelos. Botafogo 16, tendo 4 amarelos. Não é feio fazer tudo isso de falta, feio é perder em casa. Enfim, escanteios 2 do Corinthians, 5 do Botafogo. Então a gente vê que o Corinthians teve mais finalização, mais posse de bola, mas o Botafogo teve mais profundidade, né? Produziu mais escanteios. Com esse resultado, o Botafogo na terceira colocação com 13 pontos, a um pontinho do líder Flamengo e Bahia, né? E o Corinthians 17ª colocação com 5 pontos. Que nem eu falei, o Corinthians vinha uma boa fase, uma crescente interessante na Sul-Americana. O Brasileirão estava parado, deu azar. E aí voltou justo contra uma das surpresas na temporada, né? Um Botafogo que se reconfigurou inteiro. Do ano passado para cá, quem se manteve daqui? O Marlon Freitas, o Danilo Barbosa, que era reserva, e o Tietê, e o Júnior Santos, que não era tão importante quanto é hoje em dia. Então, se manteve o que? 4 jogadores, eu falei, e o Bastos, que não jogava e virou titular agora. Então, o que jogava regularmente é só o Marlon Freitas, o Tietê e o Júnior Santos. O resto tudo mudou, e mesmo assim, parece até que melhorou. É uma equipe que, assim, passa mais confiança pra mim dessa vez do que o ano passado. E ainda tem no banco jogadores como o Tiquinho Soares, o Gregory, que é muito bom volante, o Oscar Romero, o Gatito, que é goleiro de seleção paraguaia muitas vezes, Matheus Ponte com excelente lateral direito, o Patrick de Paulo, que não deu certo pelo que se imaginava na carreira dele, mas ainda é uma boa opção para o meio de campo, o Barbosa, que é um bom zagueiro, o Diego Hernandes, que é um bom ponta. Então é um elenco que é bom, além de um time titular que é muito bom. Então um início bem bom do Botafogo e um início decepcionante do Corinthians, né? De novo, que nem ano passado, já começa lá embaixo. E vale destacar o Goianiense e o Vitória com um jogo a menos e o Cuiabá com 2 jogos a menos. Se o Cuiabá vence esses 2 jogos a menos, que é difícil pelo que tá jogando, mas se vence, passa o Corinthians. Se o Goianiense vence o jogo que tá a menos, passa o Corinthians. E o Vitória, se vencer o jogo que tá a menos, empata não, mas chega bem perto do Corinthians. Então tem chance de, se essas equipes recuperarem os jogos perdidos e vencerem, o Corinthians ser vice-lanterna nesse início de campeonato. Então é início abaixo, que nem eu falei, estava em uma crescente na Sul-Americana. No Brasileiro fica claro que ainda não, né? Enfim, o craque da partida pra mim, cara, porra, é difícil, velho. Cuiabano, pra mim foi o Cuiabano o craque da partida, vai. Porque um lateral, mesmo critério do Carvajal ter sido eleito o craque da partida no final da Champions. O Carvajal tinha feito o gol, o Real venceu e não tomou gol. Aqui o Botafogo venceu, o Cuiabano deu assistência e o Botafogo não tomou gol. Então pra mim o Cuiabano foi o craque da partida, mas aí vale destacar também o Bastos, vale destacar o Savarino, vale destacar o Júnior Santos. E do outro lado vale destacar a entrada do Fausto Vera, que entrou mudando o jogo e entrou muito bem. Mas pra mim o craque da partida é o Cuiabano, então, beleza? É isso, gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.